Amados, quero falar com vocês sobre caminho. Quando a gente ouve falar de caminho, ou quando a gente lê a palavra caminho, a gente logo pensa num percurso que a gente vai percorrer de um ponto ao outro, de um lugar ao outro. E às vezes a gente pensa que o caminho pode ser curto, pode ser longo, pode ser de fácil acesso, de difícil acesso. Mas quando a gente pensa nas coisas de Deus, quando a gente pensa no céu, e aí a gente imagina como chegar ao céu, como chegar a Deus. A Bíblia ela tem uma resposta para nós muito interessante e que eu quero estar aqui falando com você, porque é algo assim maravilhoso para a nossa vida, nós compreendermos a importância da palavra de Deus. A Bíblia diz para nós, lá em Provérbios, capítulo 16, verso 25, que há caminhos que parecem direito, sabe? O homem pensa que é direito, mas no final do caminho é perdição, é morte. E é interessante que nesse mesmo capítulo 16 de Provérbios, no versículo 7, a palavra diz que sendo os caminhos do homem agradáveis a Deus, ao Senhor, esses caminhos ele pode trazer bênçãos, porque diz que até os inimigos eles vão ter paz. E aí o que eu entendo é que a importância de nós estarmos caminhando com Jesus. Até porque o Senhor Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, ele está afirmando que somente através dele é possível se chegar a Deus. É possível se entrar no céu. Da mesma forma que nós precisamos trilhar um caminho para chegar a um determinado lugar, na vida espiritual também nós temos que trilhar por um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Esse caminho é Jesus que deixou o trono de glória, veio na terra para cumprir uma missão redentora, uma missão salvadora. Então, quando Jesus ele fala que ele é o caminho, que leva o homem a Deus, é muito interessante nós observarmos que ele faz menção de algo assim maravilhoso, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus amados, caminhar com Jesus significa ser abençoado. Caminhar com Jesus significa que nós vamos chegar no final do caminho e sermos abençoados com o vinde benditos de meu Pai, e sermos abençoados pelo nosso Deus, porque Ele nos afirma que as bênçãos espirituais, elas são as coisas, ela é, na verdade, a coisa mais importante que nós precisamos ter e almejar, alcançar. Não que o Senhor não possa também nos dar as bênçãos materiais, porque Ele pode. Ele pode e Ele dá, porque o nosso Deus é um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Então Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele também nos ensina que é necessário crer nele, porque quando nós cremos no Senhor, nós iremos ser abençoados com o melhor dessa terra. Nós iremos ser abençoados com todas as bênçãos, porque a gente lê isso na palavra, que nós somos abençoados com todas as bênçãos
materiais e também as espirituais. E isso é maravilhoso demais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. O nosso Senhor, quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele também diz que Ele é a verdade. Então, se Ele afirma que Ele é a verdade, eu preciso crer na palavra, eu preciso crer na promessa. Porque se Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim, Ele está afirmando para mim que é possível se chegar a Deus, é possível se chegar ao céu, é possível entrar pelas portas através dele, Jesus. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, ela se refere também às questões materiais, mas principalmente às espirituais, que para mim é a melhor. Para mim, nós entendemos, né? Eu entendo, e eu gostaria que você também entendesse, que a melhor bênção que nós podemos receber do nosso Senhor é a bênção espiritual, que é a vida eterna. Por isso Jesus falou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então, se nós andamos com Jesus, que é o caminho, se nós andamos por Jesus, que é o caminho, nós alcançaremos a verdade, que é a palavra. Nós alcançaremos também a liberdade, porque a palavra diz que se nós conhecermos a verdade ela nos liberta. E eu encontro isso lá em João, capítulo 8, versículo 32. Quando o Senhor Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a verdade me liberta. A verdade traz bênção para a minha vida. Por quê? Porque eu sou livre do pecado, eu sou livre das garras do inimigo das nossas almas e eu tenho possibilidade de alcançar o céu. E aí o Senhor Jesus também diz para mim que Ele é a vida. Então, se Ele é a vida, Ele está dizendo que não é essa vida simplesmente terrena, porque essa vida terrena ela é passageira, essa vida terrena ela é curta, mas o Senhor nos garante uma vida eterna com Ele. Aleluia! Se a vida eterna que Ele nos garante é através dEle, eu preciso andar com Ele. E sabe o que é mais lindo, o que é mais incrível nessa palavra? É que Jesus, ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando Jesus está dizendo ninguém vem ao Pai, Ele está nos chamando de filhos. Olha que maravilha! Ele está nos chamando de filho, porque Ele está dizendo ninguém vem ao Pai. E para ir ao Pai, somente o Filho pode ir. E nós todos somos filhos, né, de um pai, de uma mãe, e nós sabemos o que é ser filho. E muitos de nós somos pais, não é? E nós também temos os nossos filhos, e nós temos, né, o maior prazer, a maior alegria de abençoar os nossos filhos. Esse é o prazer de Deus, de nos abençoar como os filhos. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que nós nos tornamos filhos de Deus se nós crermos na palavra, se nós crermos em Jesus. Então, olha como é linda a palavra do Senhor. Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se eu creio em Jesus, que é o caminho, se eu creio na palavra, que é a verdade, eu tenho a vida que é dada por Ele. E eu vou chegar aonde? Ao Pai. Por quê? Porque eu me tornei filho. A palavra do Senhor, ela diz que nós nos tornamos filhos quando nós cremos no Senhor. Quando nós cremos que Jesus veio, quando nós cremos que Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário para nos salvar. Muitos dizem, né, que todos os caminhos levam a Deus. Pode até ser que todos os caminhos levam a Deus. Eu até acredito que é verdade, sabe por quê? Porque a palavra também me diz que vai chegar um dia em que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Então, se todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, então todos os caminhos levam o homem a Deus, sim, mas para prestar contas.
Mas levar ao Pai somente existe um caminho. Então, muitos caminhos podem levar o homem a Deus? Pode, mas somente um caminho leva o homem ao Pai. E esse caminho é Jesus. Então, meu amado, se você é filho de Deus, se você crê nas promessas do Senhor, você pode chegar ao Pai, porque você se torna filho. E nós, como filhos de Deus, nós seremos recebidos no céu. Aleluia! Nós seremos recebidos no céu pelo nosso Senhor. Ele vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai. Então, olha só, vindes benditos de meu Pai. Então, meu Pai recebe quem? O Filho. Eu e você somos filhos de Deus por causa do amor de Jesus, por causa do amor de Deus em enviar Jesus. E glória a Deus, porque nós temos seguido esse caminho e vale a pena seguir esse caminho. Se porventura você ainda não segue, passe a seguir, passe a servir a esse Deus maravilhoso que se chama Jesus. E com isso, você vai ter a vida eterna dele. Aleluia! Deus abençoe você. Meus amados, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e seja abençoado com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus.